Quando um número natural é divisível por outro? Vamos descobrir? O número natural ele vai ser divisível pelo outro quando a divisão do primeiro número pelo segundo for exata. Quando uma divisão é exata? Quando o resto aqui é igual a zero. Só para relembrar aqui, eu escrevi uma conta de dividir e os respectivos nomes desses números. Então, aqui o 10 ele é chamado de dividendo, o 2 de divisor, o resultado de quociente e o resto aqui de zero. Se esse resto não fosse zero, o 10 não seria divisível aqui por 2. Então, quando nós dividimos aqui os múltiplos de 5 por 5, nós obtemos o resto zero, ou seja, a divisão é exata. Então, sempre que eu divido um múltiplo de um número por ele, nós temos que obter aí o resto zero. Se eu não obter o resto zero, quer dizer que um número não é divisível pelo outro, não é múltiplo do outro. Então, considerando a divisão de 20 por 5, obtemos 4 aí como quociente. Dizemos que 20 é divisível por 5. Também podemos dizer que o 5 é divisor ou fator de 20, porque a divisão de 20 por 5 ela é exata, ou seja, ela tem o resto zero. Bom, observe aí então a continuação daquele exemplo do outro vídeo. Ana pergunta para a filha, que é a Sofia, quantas pulseiras há no mostruário, ou seja, quantas pulseiras foram embaladas. Vamos relembrar um pouquinho que essas pulseiras foram embaladas de 5 em 5. Então, no mostruário, devem haver aí quantidades de pulseiras que sejam múltiplos de 5. A filha responde que há 34 pulseiras embaladas. Será que a resposta aí da filha de Ana está correta? Não, porque o 34, primeiro, não é um múltiplo de 5, ou seja, não há nenhum número que multiplicado por 5 resulte em 34. E o 34 também não é divisível por 5, porque se eu dividir o 34 por 5, eu tenho aqui um resto que é diferente de zero. No caso aqui, o quociente foi 6, ou seja, o resultado da minha conta foi 6 e sobrou o resto 4. Então, o 34 não é divisível por 5. A resposta da filha aqui da Sofia, que há no mostruário 34 pulseiras, está errada. E o 34 não é múltiplo de 5.